Isso pode até parecer magia ou coisa de outro mundo, mas eu garanto, é pura psicologia. Imagina a minha cara quando eu descobri que eu só precisava de 15 sessões de uma prática milenar indiana para vencer o meu medo de me expressar em público e interagir com as pessoas que eu conhecia ou até com as desconhecidas. Meu Deus do céu, eu disse. Sabe, parece magia, mas é uma psicologia milenar que não falam pra gente. Eu digo isso porque, eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que, assim como eu, as pessoas que tiveram pais muito controladores na infância ou que sofreram algum tipo de bullying ou um trauma quando crianças, elas acabam desenvolvendo um tipo de nervosismo / ansiedade social. Faz sentido isso pra você? Porque é bem nítido para mim perceber os padrões se repetindo. A gente fica com receio de dar a nossa opinião, a gente não sente que é bom o suficiente, fica meio que se isolando, fica mantendo as coisas só pra gente. A gente meio que se esconde para não ter que gerar nenhum tipo de desconforto, sabe como é? Só que, às vezes, a gente quer socializar, não quer? E aí? Às vezes eu queria falar com uma pessoa bonita, interessante, cheia de curvas, mas parece que tinha uma trava nos meus pés. Um tipo de bloqueio que vinha do nada. E do nada não, né? Porque a mão treme, o coração acelera e parece que a mente sempre arranja a melhor desculpa do porquê eu não deveria me arriscar a fazer nada. Acontecia comigo direto para apresentar um trabalho. E para apresentar um trabalho, cara, nossa, a última coisa que eu queria era precisar me colocar na frente de uma turma inteira e me arriscar para ser zoado e passar vergonha para todo mundo, sabe? O problema é que quanto mais o tempo passa e a gente continua assim, mais as oportunidades também vão passando na nossa frente. E a gente não vai tendo coragem de arriscar para aproveitar elas. Porque até para sentar numa mesa com pessoas desconhecidas, só para falar e conversar numa boa era um problema. E eu ficava todo sem graça já, sabe, me sentindo meio mal. Chegava um ponto em que parecia que quando eu estava interagindo com as pessoas eu estava fingindo ser carismático, estava fingindo ser confiante ou tá de bem com a vida. Só que por dentro a minha cabeça estava a 1000 por hora, pensando em tudo que poderia dar errado e sei lá, eram pensamentos de insegurança ou de falta de autoestima. Não sei bem definir, eu sei que eu não gostava de estar naquele lugar. Então se você é uma pessoa que passou por bullying no colégio, se você teve pais controladores, ouve o que eu tô falando. Porque eu sei que eu não me sentia à vontade, eu não conseguia me divertir. E isso é muito real. Parece que era só tomando umas bebidas que eu conseguia me soltar, sabe? Já aconteceu com você? De você só conseguir se soltar quando você tá bebendo? Se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu nunca ia ter a confiança de verdade em mim sem eu conseguir sair e ser confiante, me divertir sem eu precisar beber nada. Se não parece que a gente vai se acovardando diante das situações do dia a dia. Daí parecia que eu não era eu mesmo. E na verdade eu não conseguia ser espontâneo, verdadeiro, real. Então, te falando bem a real, eu acho que era insegurança, sabe? Eu não me sentia bom o suficiente, eu tava meio perdido, sentindo como se eu fosse sozinho, sabe? Eu não tinha força para mudar radicalmente a minha vida e os meus resultados. Assim, bom, pelo menos é isso que eu vivenciei durante a minha vida numa cidade pequena onde eu nasci, chamada Teutônia. Até que teve um dia onde eu ouvi uma professora, numa formação que eu estava fazendo, contar para toda a turma sobre como ela curou a depressão e a ansiedade dela. Foi a coisa mais impressionante sobre psicologia, sobre mente que eu já ouvi na minha vida. Tá? E isso que, naquela época, eu já estava estudando psicologia, neurociência, fazia uns 12, 13 anos. E eu dava aula já há 8 anos. Eu nunca tinha ouvido nada tão poderoso quanto essa técnica que existia há muito tempo já, mas parece que tinha se tornado até secreta aqui, porque parece que não querem mostrar que isso realmente existe, né? Porque tem gente que lucra bastante com a nossa doença. Eu vou chamar a professora de Yuki, tá? Para preservar a identidade dela, eu vou contar a história. Porque ela sofreu de depressão e ansiedade por 9 longos anos.
dos 22 aos 31. Ela tinha tentado de tudo, de remédios, psicoterapia, ayahuasca, teta healing, espiritismo, igreja, Deus, e nada adiantou para ela. Ela estava meio que dando uma cartada final naquele mesmo curso de formação que eu estava fazendo. E ela não tinha coragem nem de sair de casa para falar com as pessoas na rua. Até que um dia ela ficou sabendo dessa terapia milenar, que é pouco tradicional. Ela mesma duvidou, mas ela disse: o que eu tenho a perder, né? Então, ela contou sobre o processo dela e que em menos de 2 horas ela estava curada da ansiedade e depressão de 9 anos. É isso mesmo que você ouviu. A sessão durou menos de 2 horas e ela saiu naquele dia sem vestígios da depressão. Na sessão, ela foi levada a regredir até o passado dela, na causa, na fonte onde a depressão se originava. Quando ela tinha 6 anos, ela descobriu, ela entrou em uma nova turma do colégio, foi o primeiro colégio dela. E lá, a menina mais velha que existia lá, que era filha da diretora, desde o primeiro dia já pediu para ela um pedaço do lanche, no outro dia pediu para ela fazer os temas, no outro dia estava ameaçando ela, pegando o lanche, dando para as amigas, literalmente fazendo um bullying, só que de crianças de 6 anos, e obrigando ela a fazer temas até das amigas, sabe? E aí, mano, se ela contasse para alguém, ela era ameaçada, né, de tomar uma surra daquela menininha. Isso se perpetuou durante mais 5 a 6 anos no colégio, até que ela mudou de colégio. E a Yuki, ela não tinha ansiedade e depressão até aquela época. Não tinha, tava tudo certo com ela, era uma menina normal e saudável. Aquelas memórias de impotência, de não merecimento, de desvalorização, de rejeição, de humilhação, elas aparentemente haviam ficado para trás, né, enterradas nas tumbas das memórias. Mas será? Então, passaram-se mais alguns anos e o primeiro menino que ela gostou novamente trouxe aquela memória de rejeição, de não merecimento, de impotência, de humilhação para ela. E aí, quando adolescente, uma amiga fez algo parecido, sabe? Quando dá problemas, as amigas se separam e tal, e novamente empilharam-se memórias de rejeição, de não merecimento, de impotência e de humilhação. E com o primeiro namorado dela, no fim da adolescência, deu certo por um tempo, mas algumas atitudes dele novamente fizeram ela sentir rejeição, não merecimento, impotência, humilhação. E foram aquelas marteladas, né, naquele balde de memórias que foi se construindo. Agora, cada vez com mais pensamentos e mais significados e mais provas, reforçando a verdade de quem ela era ou considerava ser. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Até que com 22 anos no escritório que ela tinha montado com alguns sócios, ela acabou saindo daquela sociedade e com os problemas que deram, que o que eles falaram para ela acabou profissionalmente agora perdida, sentindo que estava fracassando, onde novamente surgiram os sentimentos de rejeição, de não merecimento, de impotência e de humilhação. Eles tinham voltado. Mas eles voltaram com uma intensidade dessa vez tão violenta, onde parece que o corpo dela disse chega, transbordou, que parecia que era um vulcão entrando em erupção, como se estivesse escorrendo, né, uma profunda tristeza, pânico, ansiedade, que os médicos chamaram de ansiedade e depois de depressão. E naquele momento, ela sentiu tudo isso. E é lógico, se um médico, autoridade, dialecto está falando, é verdade, né? Então era verdade. Tudo isso tinha vindo à tona. E ela, podendo olhar com os olhos de adúltera para aquelas cenas da criança ferida, ela viu que ela não precisava interpretar tudo de forma tão séria e de forma tão forte. Porque ela estava olhando, ela fez uma regressão até a causa. Ela entendeu que eram apenas crianças, onde a própria filha da diretora podia sofrer abuso e autoridade dentro da própria casa. Então ela soube perdoar, ela soube libertar a filha da diretora e ela mesma. E em menos de 2 horas, ela estava livre de todos aqueles sentimentos, porque ela teve coragem de olhar para o que ela viveu quando criança, com os olhos de adulta, e ela mudou todos os significados que já não faziam mais sentido para ela e o que ela queria para a vida dela. Então percebe? Ela regrediu ao passado e mudou o significado. Só para você ter uma ideia, durante muitos anos na minha jornada de desenvolvimento pessoal, eu já conheci milhares de pessoas que tentaram de todas as formas possíveis se libertarem das suas mentes, sabe? Para poder interagir socialmente com confiança e espontaneidade. Porque
era onde eu mais errava, era onde eu mais tinha dificuldade. Eu vi incontáveis pessoas, incluindo a mim mesmo, tentarem mudar com diversas técnicas e rituais e hábitos e, infelizmente, depois de algum tempo, a gente volta ao velho padrão. Já aconteceu com você? De tentar e depois voltar ao velho padrão? Sem desmerecer ninguém, tá? Falando numa boa. Respeito todo tipo de terapeuta que busca ajudar a humanidade a dar um passo a mais, a evoluir, mas quando é sobre uma memória que aconteceu nos primeiros 7 a 12 anos de vida, o remédio não adianta porra nenhuma porque ele só regula a bioquímica do corpo, serotonina e tudo mais. A psicanálise pode até demorar, mas ela demora uns 5 anos para você chegar na causa da infância. E além do mais, essas memórias elas estão tão escondidas no nosso subconsciente que precisa-se de uma técnica especial para encontrá-las. Infelizmente, o jeito tradicional ele é pouco eficiente. E as pessoas continuam inseguras, com medo de se expressar em público. E cá entre nós, se os métodos tradicionais eles realmente fossem eficientes, o Brasil ele não continuaria sendo o país com o maior nível de ansiedade do mundo. Concorda? Dá para imaginar como é ter uma vida assim? Uma vida em que você não consegue ser quem você é? Até sem querer, você fica buscando elogios e aprovação das pessoas para se sentir mais seguro e mais confiante de si. Olha, sendo bem sincero, até os meus 23 anos, eu vivi como um coadjuvante, assistindo as outras pessoas se dando bem e eu não entendendo por que as coisas não funcionavam comigo. Aprender aquela técnica milenar naquele dia me mostrou que enquanto eu não curasse os meus traumas do passado, não fizesse as pazes com o meu adolescente, com a minha criança, eu estaria trazendo toda aquela dor e frustração para o meu futuro. Porque, querendo ou não, as cicatrizes do passado, elas não estavam curadas. Elas estavam sendo apenas ignoradas por mim mesmo, como se eu tivesse superado, só que não. Né? Costumo dizer hoje para meus alunos, que são mais de 15 mil, que é cure as dores do seu passado para ser protagonista do seu futuro, vivendo no presente. Então, para mim, ficou uma lição muito forte dessa história da minha professora, que quem tiver coragem de escavar o seu passado recebe uma grande recompensa, porque resgata a maravilhosa sensação de conseguir se expressar livremente. Foi assim que eu consegui fazer vídeos, fazer stories, falar com as pessoas que eu quisesse. Porque aquela sensação de estar vivo, sabe? De ter uma energia, de fluir na vida. Porque pensa comigo, quando você tinha 3 anos de idade, você tinha dificuldade de se expressar? Você tinha dificuldade de fazer o que você quisesse fazer como criança de 3 anos de idade? Você tinha dificuldade de olhar nos olhos de alguém e falar, mesmo sem saber falar português direito, sabe? Você tinha dificuldade de fazer isso? Bota na sua cabeça uma coisa, você nasceu livre e foram as interpretações, as experiências que a gente teve que emocionalmente foram talvez negativas, que fizeram com que você hoje se sinta travado, nervoso, bloqueado. Eu pesquisei tudo isso muito a fundo há muito tempo, né? E de acordo com a ciência da psicanálise, as situações vivenciadas nos seus primeiros anos de vida impactam diretamente nas suas emoções e comportamentos até o dia de hoje, meu amigo. Então, um dos maiores conhecimentos que Freud trouxe à psicologia foi quando ele mencionou que a experiência da infância tem uma forte influência sobre a personalidade adulta. E no final é um pouco óbvio, né, Freud? Mas cabe a nós também decifrarmos isso. Dados colhidos nos últimos 100 anos de pesquisas mostram que a primeira infância é o período decisivo na formação da personalidade, do caráter, do modo de agir do adolescente e do adulto. Acontecimentos que são precoces, né, na nossa natureza física, emocional, social e cultural, eles permanecem inscritos como tatuagem por toda a vida nas nossas conexões sinápticas. São os processos de transmissões de informações dos neurônios no cérebro, a não ser que você consiga mudar essas informações. E essas evidências foram confirmadas em achados muito recentes da neurociência. Ou seja, depois de 100 anos de estudos, a conclusão é uma só. É necessário você cortar pela raiz o que faz você ficar socialmente nervoso, ansioso, travado, tenso, que são os nossos bloqueios. É só identificando a origem dos nossos traumas da infância que se torna possível se livrar dos bloqueios que controlam a nossa vida adulta. Parece fácil agora eu falando, mas
às vezes não cai a ficha. Então, eles concluíram, os psicólogos, né, e os neurocientistas, que você não é assim por causa da sua genética. Você está assim porque você aprendeu a ser assim através das experiências do seu passado. E foi assim que eu consegui acessar de volta a minha confiança, a minha autenticidade, a minha originalidade, para que eu conseguisse me expressar com liberdade, sabe? Sem travas, sem precisar agradar ninguém, livre dos bloqueios. E exige coragem, é verdade, mas os resultados são mágicos. Literalmente é a liberdade que eu gostaria de ter desde que eu era adolescente. Então eu comecei a conhecer pessoas novas todos os dias, de forma natural, de forma espontânea, sem me preocupar. Inclusive mulheres, companheiras de alta qualidade que realmente combinavam comigo. Sim, eu posso te dizer que eu tive melhores oportunidades de negócio porque eu não perdi a vergonha, sabe? Não tinha mais vergonha de mostrar os meus talentos e principalmente eu fiquei mais leve, mais feliz, porque eu estava vivendo por mim, sem tentar ficar agradando as pessoas na minha volta. E eu não era assim antes. Foi justamente por isso que eu mergulhei a fundo e eu quis aprender tudo sobre essa técnica. E nos últimos 2 anos eu venho aperfeiçoando-a, né? Tornando-a cada vez mais acessível. Até que na pandemia eu testei isso online e funcionou. Os resultados foram tão bons quanto quem fazia presencialmente comigo. E agora eu guio pessoas durante todo o processo através de vídeos, né? Todo o processo é online, sem você nem precisar sair de casa. Isso que é o mais incrível para mim hoje, porque antes só presencialmente. Mas eu não parei por aí, eu queria mais, sabe? Como a minha maior dificuldade sempre foi o meu nervosismo social, meu bloqueio social, eu me perguntei, será que existe uma maneira de direcionar essa técnica para o desbloqueio social e ajudar milhões de pessoas que também estavam passando por isso, para esses bloqueios, para conseguir ter essa liberdade que eu tanto queria? E foi onde, em 2021, nós lançamos algo revolucionário. Um programa onde você só precisa de 7 a 15 sessões para desbloquear totalmente a sua parte social. E é real. 15 sessões e você conseguirá se expressar com a mesma liberdade quando era uma criança. Eu fiz teste com 21 sessões, mas 15 já davam todo o resultado, 21 não dava tanta diferença. E hoje eu vou te mostrar como você também pode usar essa mesma técnica para eliminar todas as suas dificuldades e se conectar com as pessoas de verdade e voltar a compartilhar sua opinião, se expressar com coragem, com confiança. Mas antes, deixa eu me apresentar para você, porque você nem sabe quem eu sou, né? Meu nome é Felipe Marques e eu sou um apaixonado pela mente humana. Não era para eu estar aqui. Eu sou tipo o patinho feio. Eu sou o cara que era diferente na minha família, no meu colégio e, sabe, eu não me encaixava. Eu era introvertido, eu me sentia deslocado, desconectado, excluído, diferente, sabe? Eu não sentia que lá era o meu lugar. E de todos os meus amigos, eu era o mais improvável, assim, de ter sucesso, de me tornar rico, de viajar o mundo. E eu tinha, tipo, cabelão, crespo, todo feio, todo diferente, era magrelo, falava estranho. E só queria chamar a atenção da galera porque eu queria ser gostado. Mas, por causa do conhecimento sobre a mente humana, hoje eu sou o improvável que deu certo, que ganhou destaque, que viajou o mundo, que fez o tão sonhado 1 milhão antes dos 30. Eu sou capaz de chutar que você, que está assistindo esse vídeo até agora, é também um improvável. É uma pessoa que não sente que se encaixa completamente nessa sociedade acelerada e confusa de hoje. E talvez você também se sinta meio sozinho, meio diferente, desconectado da maioria. É isso aí? Se sente assim também? Porque tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Ser diferente não te torna menos. Na verdade, eu descobri que grandes nomes que a gente vê hoje pelo mundo também eram improváveis, como Bill Gates, Steve Jobs, Michael Jordan e até a Anitta. A gente às vezes não imagina, a gente se sente sozinho, como se a gente fosse pior do que todo mundo, né? Mas hoje eu tenho convicção do meu propósito e da minha missão especial de liderar esse movimento de pessoas improváveis, fazendo com que pessoas como você e eu, que a gente consiga despertar para o nosso protagonismo, trazendo de volta
por presente, para viver o aqui e o agora com intensidade. Eu sou engenheiro da mente, um psicólogo autodidata estudando a mente há mais de 13 anos. Eu também sou empreendedor Black na Hotmart, na Eduz, youtuber, instagrammer, pesquisador, palestrante, hipnoterapeuta, professor de yoga, especialista em respiração funcional. Eu acabei me tornando referência em autoconhecimento e respiração funcional aqui no Brasil por ser um dos pioneiros em começar a produção de conteúdo nesses temas via YouTube, com mais de 35 milhões de visualizações hoje só no YouTube e mais de 4 mil vídeos desde 2013. A gente tem algum tipo de experiência aí nesse mercado. O meu objetivo aqui é contribuir para a formação de uma sociedade que é composta de protagonistas, de pessoas corajosas que expressam os seus dons de forma livre, tá? Fazendo com que cada uma dessas pessoas elas consigam ter acesso a ferramentas para se livrar dessa confusão mental e desses bloqueios sociais. Eu não aguentava mais isso, eu quero livrar as pessoas disso também. Agora que você já me conhece um pouco melhor, deixa eu te explicar como que funciona esse meu método inovador para eliminar os bloqueios sociais. Eu chamo esse programa de 15 sessões de O Antídoto. O Antídoto é o único programa prático de verdade que combate os bloqueios sociais. O que eu quero dizer com isso é que não é um monte de teoria, de papo de psicologia, desenvolvimento pessoal complicado e chato. O programa ele é 95% prático, através da união de 3 ferramentas sagradas, tá? De povos ancestrais antigos do Oriente. 2 técnicas vieram do Oriente e uma veio do Ocidente, dos Estados Unidos. E você vai entender tudo quando tiver dentro do programa. O que é importante, na verdade, de você saber agora é que existem alguns pré-requisitos, porque são apenas 2 aulas teóricas e 15 sessões práticas e cada sessão tem 5 passos. Você poderá escolher fazer todos os dias sessões ou de 2 em 2 dias. Essa é a minha recomendação. E cada sessão dura em média 50 a 60 minutos e você não precisa de nenhuma experiência prévia e nenhum tipo de técnica e nada disso. Tá? Funciona com todas as pessoas que realmente estão dispostas a se livrarem dos bloqueios, que querem. Não adianta o cara não querer também, daí não funciona. Mas eu concentrei as técnicas mais poderosas que eu aprendi para um mesmo objetivo: fazer você olhar as histórias meio que negativas da infância com olhos de adulto e você conseguir recontar essas histórias, eliminando a raiz principal do seu bloqueio social. E eu sei que esses bloqueios que a gente tem, eles parecem algo sofrido, complexo, que demorariam anos e anos para a gente curar, mas eu vou afirmar para você, bastam 15 sessões para você conseguir se livrar disso ou o seu dinheiro de volta. E fica tranquilo, porque nenhuma emoção pode realmente te machucar. Vai ser como assistir um filme, onde você vai até poder se emocionar, e é bom que você se emocione, mas sabe quando você sabe que aquilo não está acontecendo de verdade? Então é como um cinema, entendeu? E tem pessoas que me dizem que não são boas em imaginar ou conseguir sentir as coisas, e tá tudo bem, porque eu mesmo não sou um bom imaginador e eu tinha dificuldade de sentir as minhas emoções. Então você não precisa imaginar nada, é só você seguir o passo a passo. Mas atenção, esse programa de desbloqueio, ele não é para todo mundo, de verdade. Ele não é para todo mundo. Nos últimos 2 anos, tá, eu venho mapeando com quem o programa funciona muito, com precisão de 97%, e com quem ele não funciona, com quem ele tem muito pouca eficácia. Então presta muita atenção que eu vou falar aqui especificamente para quem esse programa realmente funciona, e se você se encaixar em algum desses perfis, aí você pode ter certeza que vai funcionar para você. Esse programa, ele é para você que sofreu bullying no colégio, na faculdade ou até na infância. Em algum momento você teve pessoas fazendo bullying psicológico ou físico com você. Ele é para você também que teve o coração partido em algum relacionamento e conseguiu sofrer muito com aquilo. Ele é para você que foi abusado psicológica ou fisicamente. Ele é para você que teve pais super protetores e controladores na infância. Ele é para você que enfrentou pobreza
ou escassez com dinheiro, com bens materiais e hoje tem dificuldade com dinheiro, tem dificuldade de enriquecer, de ganhar mais ou, tipo, gasta tudo o que ganha, sabe? Ele é para você que não consegue manter um relacionamento saudável com seus pais, familiares, por causa de alguma situação mal resolvida no passado. E ele também é para você que presenciou seus pais se divorciando, brigando quando era pequeno, discutindo muito, sabe? Te batendo, algumas coisas assim, que ficam os traumas, né? E ele é para você que foi reprimido e teve uma educação muito rígida, né? Com muitos gritos, muito controle das partes de quem te criou. E ele não é para as pessoas que não passaram por nenhum desses episódios. Se você então não passou por nenhum desses episódios, esse programa não é para você. Agora, meu amigo, você vai ter à sua disposição a chave mestra para destravar todos os seus bloqueios e aqueles padrões limitantes que a gente traz do nosso passado e que estão travando a sua vida hoje. O antídoto, ele tem o poder de reprogramar a sua mente e desbloquear essas limitações que estão impedindo você de conseguir se expressar, de conseguir compartilhar a sua opinião sobre qualquer assunto com coragem, com tranquilidade, com leveza, de forma que você seja realmente livre. E como não existe contraindicação física ou psicológica, qualquer pessoa que tiver realmente coragem de olhar para o seu passado e escolher fazer diferente, pode praticar essas técnicas. Então, desde que você esteja dentro daquela lista que eu falei agora há pouco. O melhor de tudo é que depois de passar por cada uma das sessões, você vai sentir um alívio, como se você tivesse tirado um peso das suas costas, tá? Porque você vai ter feito as pazes com quem te machucou no seu passado. Você vai deixar de se cobrar tanto, né? E viver uma vida muito mais leve, porque, pensa comigo, você vai ter se libertado de uma vez por todas daquela culpa, né? Por já ter errado, por já ter falhado, por já ter tomado atitudes que você não gostaria de ter tomado lá quando você era mais novo, sabe? E fica tranquilo, porque você vai conseguir expressar quem você realmente é de verdade, porque já vai ter encarado todas as feridas de vergonha, de humilhação, de rejeição do seu passado. Além de te desbloquear, talvez você seja uma das pessoas que vai sair de lá com a autoestima no ápice. Autoestima não é arrogância, não. Autoestima é aquela coisa gostosa, saudável. Porque é muito comum que a autoconfiança volte depois de você ter mudado alguns dos significados daqueles traumas de rejeição, de abandono, de traição, de todo mundo passou por isso uma hora ou outra. Então, se você desbloqueia isso, se você troca isso, muito provavelmente sua autoconfiança vai lá para cima. Então, olha, como eu disse no começo do vídeo, parece magia, mas é pura psicologia. É psicologia aplicada de uma maneira mais prática que talvez você nunca tenha visto na vida. O Antídoto, ele é um programa online de 15 sessões práticas que começa imediatamente e você faz sessões no seu tempo, sem pressão. Eu já disse quais são as minhas recomendações, que é todos os dias ou de 2 em 2 dias, mas você faz quando você quiser. E é assim que eu passei a sentir o meu corpo muito mais leve. Então imagina se você tivesse um mapa para limpar memórias traumáticas, inconscientes, que talvez você nem lembra que tinha. Memórias de raiva, de ciúmes, de medo, de rejeição, medo de falhar. É que a maioria das vezes a gente já não lembra que tem. Vamos tirar a mente do modo de defesa para você conseguir desfrutar da vida com mais leveza, sem pensamentos negativos por todos os cantos da mente. Basta que você dedique aproximadamente 1 hora aí do seu dia para ficar sentado confortavelmente na sua cadeira aí e fazer uma das 15 práticas aí nos dias que você escolher. Que pode ser mais fácil do que isso. E o método é tão revolucionário que várias pessoas elas acabam não acreditando que é possível para elas. Esse é o maior bloqueio que a gente encontra. Elas não se sentem merecedoras de se curarem. E diferente de tudo que você pode ter visto por aí, dessa vez a gente resolveu fazer algo tão diferente que eu vou pagar para você fazer as práticas. Você vai ter um período de 30 dias para degustar cada uma daquelas práticas de forma profunda, para acessar um estado de presença, um estado de uma paz mental incrível, se libertar e, se isso não revolucionar a sua vida, eu dobro o seu investimento. Eu tenho tanta convicção sobre isso
Porque os exercícios têm técnicas muito parecidas com as utilizadas por atletas de alta performance, como Cristiano Ronaldo, LeBron James, Usain Bolt, empresários e até mestres espirituais como o Osho, Sadhguru, Moody, Paramahansa Yogananda e vários outros aí que existem ou passaram por essa vida, né? Presta atenção, essas técnicas elas resgatam o seu poder pessoal para nos desenrolarmos das armadilhas da mente e parar de agir só no calor dos impulsos, dos momentos, das situações que acontecem, sabe? Durante as práticas, você vai sentir um maior estado de conexão, de relaxamento, só que ao mesmo tempo, o que é mais incrível para mim é o aumento da sua energia, do gás, do estado de alerta, algo que geralmente as pessoas não achavam que era possível ter um estado de alerta e de relaxamento ao mesmo tempo. E você vai trazer essa energia, essa presença, esse relaxamento, conexão ao mesmo tempo. Você vai aprender também técnicas simples para você conseguir acalmar um nervosismo antes de palestras, de reuniões, de seminários e de ocasiões especiais aí que você precisa colocar para fora alguma coisa e dar o seu melhor. Eu vou te dar ainda um programa de áudios, onde você vai poder ouvir antes de dormir ou durante a tarde, que eu chamo de inabalavelmente, que você vai implementando eles nas suas práticas e você vai tornar a sua mente mais forte, conseguindo se blindar e aumentar muito o seu nível de autocontrole. Nós estaremos também liberando o seu acesso ao grupo do nosso movimento dos desbloqueados aqui no Antídoto, que são seres humanos fora da curva, que tiveram a coragem de olhar para o passado e de mudar o seu destino. Então lá você vai ganhar acesso a mentes humanas, brilhantes, amigas, para você compartilhar a sua história, ser ouvido, ser entendido por uma comunidade de pessoas reais, de uma comunidade de pessoas humanas, que é isso que a gente está formando aqui. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, né? E realmente não é todo dia. E se daqui para frente você realmente tivesse uma vida diferente? Quer saber como se desbloquear? O botão ele vai estar aqui abaixo.